Damos graças a Deus por usarmos mais uma vez esta oportunidade para poder adorar ao Senhor, servi-lo com aquilo que nós temos. Creio que temos o que é real e verdadeiro. E como diz São João, no que é verdadeiro nós estamos. E se estamos no verdadeiro, nós sabemos o que é o verdadeiro. Então nós temos segurança, por isso estamos aqui seguros. Se é um, se é dois, se é meia dúzia, o que manda é termos segurança de que estamos no que é verdadeiro. E não é apenas por palavras, sabemos de estar no verdadeiro, porque o verdadeiro é a palavra revelada. Se não está revelado, não é verdadeiro. Até o selo que não é revelado, ele não é verdadeiro. Se tiver algum trovão aí que não foi revelado, ele não é verdadeiro. Verdadeiro porque foi revelado. Então aquilo é verdadeiro porque você conheceu a revelação daquilo que se abriu, daquilo que se revelou. Amém? Pai Celestial, te rendemos graças pela oportunidade da vida e de estar aqui para te servir, para te adorar, com prazer, com segurança daquilo que cremos, sabemos em quem temos crido. Muito obrigado, Senhor, pela fé, pela revelação que cada um de nós temos alcançado através do Espírito Santo. Continue falando ao coração do seu povo, iluminando cada um de nós para fazermos o que te agrada. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde estiver um filho, uma filha do Senhor, recebendo a sua palavra, que esta palavra possa penetrar e a pessoa ouvir, porque é uma ovelha do seu aprisco, que possa ouvir sua voz, no teu nome e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Irmão Celso, de Londrina. Senhor nosso Deus e eterno Pai querido, estamos na tua presença uma vez mais nesta noite, Pai. Lhe pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre esta palavra que virá sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus abençoe a cada alma, a cada vida que está ouvindo essa palavra, Senhor. Que elas possam ouvir de coração, Pai. Deus, esteja com cada um de nós nesta noite, Pai. Para a honra e a glória do teu nome santo, nós te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, vamos agora a esta mensagem. Vamos colocar de pé. Vamos ler um versículo bastante conhecido. É o capítulo 22 de Apocalipse, o verso 17. Capítulo 22, versículo 17. Vamos comentar um pouquinho, mais uma vez, sobre a noiva. Falando de noiva, de esposa, é tempo desta mensagem. Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Grande Criador, estamos confiados de que o Senhor falará através da sua palavra. E o Senhor fala aquilo que o Senhor já falou, porque o nosso objetivo e nossa mensagem neste tempo final é entregar aquilo que já foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Não tirar nem acrescentar, mas entregar como ele deixou claro nestes livros que temos hoje. Estamos rogando que o Senhor vivifique esta mensagem com o poder desta profecia repetida
como o Senhor mesmo disse, que comendo o livrinho, nós estaríamos profetizando outra vez. Isto é, repetindo o que foi profetizado nos dias da voz do sétimo anjo. Então, alimenta cada um de nós para a glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Muito bom estar com vocês e também através da internet, todos quantos nos ouvem, e juntos podemos desfrutar destas bênçãos da palavra. Vamos comentar um pouquinho sobre a noiva hebreia e gentia. Estamos pensando nesses dias sobre noiva. E logo a noiva é a esposa. Ontem falávamos em Taubaté sobre a senhora eleita. E vamos falar agora sobre a esposa, que é a noiva hebreia, quando foi para receber o noivo, ela falhou. A noiva do Éden, quando foi para receber o noivo, falhou. Ela já estava contaminada. Aquela Eva estava contaminada antes de Adão recebê-la por esposa. E foi por isso que Deus teve que vir a Maria antes que José chegasse a ela. E esta esposa do último dia, que ela é gentia. Então vocês vão notar isso, a maneira de Deus trabalhar. No Velho Testamento, ele vem tratando com a noiva hebreia. Ela é judia. E pregando através dos profetas, dos salmos, dos cânticos, entregando a mensagem. E um dia, aquele próprio Deus se fez carne, entre eles, tendo um nome hebraico, porque ele veio para o que era seus, e os seus era judeu, e ele nos dias dos judeus, ele não podia vir com um nome como veio agora nos dias dos gentios. Lá atrás, se ele veio a noiva hebreia, então ele tinha que vir se manifestar através de um nome hebreu. Agora se pergunta, ele era hebreu? Não. O profeta diz que Jesus Cristo não era judeu nem gentil. Porque o trabalho que veio fazer foi para unir todos a Cristo. Todos. Os braços abertos da cruz era para trazer judeu, gentil, samaritano, todos a um único Deus. Mas a cada vez que Deus manifesta, ele manifesta a um tipo de povo. Nós sabemos que ele manifestou para os judeus e os samaritanos e não para os gentios, quando veio em Jesus Cristo. E ali estava a noiva hebreia. Irmã Brana fala no terceiro selo, eu vou ler alguma coisa para vocês. Se quiser ficar mais inteirado, leia o terceiro selo, estes primeiros 100 parágrafos, que você já vai entender melhor sobre esta noiva. Irmã Brana começa com a noiva de Adão, que caiu no Éden. Ela vendeu sua virtude. E vendendo sua virtude, ela acabou possuindo em si uma outra semente. Quando a mulher vende a virtude, ela vende um caráter. Quando a mulher das dracmas perdeu um dracma, ela tinha perdido um dracma principal. Ao ponto de pensar, se o meu esposo chega e eu estou sem esse dracma, que era uma pedra no seu diadema, elas usavam na cabeça, tinha 9 pedras e cada pedra daquela significava uma virtude daquela mulher para com seu marido. E quando ela olhou no espelho, lhe faltava uma dracma. Então, ela se pôs a procurar aquela dracma antes que o marido chegasse. Assim, veio tudo isto em símbolo para nós, porque nós também temos que saber que perdemos a dracma, virtude,
E não perdemos apenas uma virtude. Quantas virtudes perdemos? Durante o decorrer de 7 eras da igreja, nós perdemos bastante dracmas, certo? Bastante virtudes nós perdemos. Mas, para chegar nos dias do esposo, quando o esposo viesse manifestar em carne, como o esposo veio no Monte Pôr do Sol, o esposo Jesus Cristo, a palavra revelada num homem. Mas primeiro ele tinha que vir ali no Monte Pôr do Sol e manifestar depois em carne na terra. Primeiro ele vem ao homem que encabeça o ministério do dia, porque é o profeta. Deus primeiro vem a seu profeta para revelar. E quando ele chega a este ponto, a própria igreja dos dias do profeta não estava em condições de receber essa mensagem. Então vamos guardar bem isso aqui, que eu tenho que tratar sobre isso para vocês entenderem da noiva hebreia e a noiva gentia. Todos nós temos a necessidade de tomar este conhecimento. Precisamos disto. Como conhecer a noiva hebreia que já veio prefigurada em Eva, desde o passado? Ela estava prefigurada em Eva, que havia errado, que havia sido infiel ao seu marido. Isto estava mostrando que aquela esposa hebreia, quando chegasse ao Calvário, então vocês vão tomar todo o Velho Testamento formando uma esposa hebreia. E ela chegando ali no Novo Testamento, onde o esposo chegou. E eles rejeitaram a mensagem do esposo. Rejeitaram o noivo, vamos dizer, como o irmão Brana diz aqui, a noiva hebreia. Então, ela rejeitou o noivo. Ela não tomou conhecimento quem era Jesus, porque ela estava amarrada, envolvida em seus substitutos, que eram o sangue de bodes e cordeiros. Ela cria tanto naquilo que quando veio Cristo, o verdadeiro sangue, a verdadeira oferta para pagar nossos pecados, a noiva hebreia não aceitou. Irmão Brana diz que ela não aceitou porque era demasiado singelo a forma de Deus manifestar naquele dia. Então, se aquela noiva rejeitou, Deus tinha que tomar uma outra noiva. Olha para vocês verem, antes do casamento, chega aquela noiva ter que fazer uma decisão. Vou sair da casa de meus pais, de minha denominação, ou não? Vou deixar a lei ou não? Então, tinha que fazer isso. A Rebeca, para poder ir ao encontro do noivo, Isaac, ela tinha que fazer uma decisão. Vou deixar meus pais ou não? Vou deixar esse povo, essa casa, na qual vivi muito tempo, e que eu tenho que falar bem do meu pai, da minha mãe, de meus irmãos, mas agora é hora de casamento. Eu tenho que ir ao encontro do meu noivo Isaac. Qual é a sua decisão? Fique mais uns dias, diz o pai. Fica mais uns dias. O mensageiro diz: você não pode me segurar mais tempo. Eu tenho que regressar para meu senhor Abraão. A moça tem que fazer a decisão se ela vai sair ou se ela vai ficar. Irmãos, toma tudo isso daí para vocês verem, que é o que tem acontecido conosco durante todas as eras da igreja. E quando nós cremos na mensagem aqui no Brasil, por volta do ano 70, e nós aceitamos a mensagem do profeta, tivemos que fazer a nossa decisão. Israel teve que fazer, Rebeca teve que fazer, e nós tivemos que fazer. Mas para decidir no último dia, para a revelação dos 7 selos, outra decisão é feita. Aí você vai ter que encontrar onde está aquelas pessoas que podem fazer a decisão novamente. Vou sair da casa do pai. A casa do pai deles, do nosso pai lá atrás, na minha casa, lá dos meus pais, era cruzada.
Talvez a sua era Assembleia de Deus, outros era Batista, Casa dos Pais, era católica. Era aquela casa que nós tivemos que fazer uma decisão. Quando ouvimos a mensagem do profeta, vou sair da casa dos pais, porque eu estou sendo chamado para encontrar com o noivo. Vou sair ou vou ficar por aqui mesmo e vou perder o casamento. Então é hora de decisão. A noiva hebreia, ela não deixou o substituto, o sangue de bodes e de cordeiros, para aceitar o sangue de Jesus Cristo. O que nós fizemos como gentios? Jesus falou com os judeus, eles rejeitaram, ele partiu para nós, os gentios. Aí, para tirar um povo dentre os gentios para o seu nome. Amém? Essas coisas muitas vezes as pessoas pensam que entram em choque. Mas se Deus está tirando um povo dentre os gentios para o seu nome, Deus tem que mudar de nome. Porque ele está tirando um povo dentre os gentios. Quando ele tirou um povo dentre os judeus, vindo com a noiva hebreia, ele tinha que manifestar até com o nome hebraico. Foi por isso que ele manifestou com aquele nome hebraico, que no hebraico Jesus chama Yehoshua ou Yeshua, é o nome dele em hebraico. E ele manifestou para a sua igreja naquele dia. Mas quando a igreja rejeitou naquele dia, ele passou para os gentios. E para os gentios, ele já veio com outro nome. Temos que entender, nesse dia final, ele teria que manifestar seu novo nome, porque a própria noiva gentia, que saiu depois que os judeus rejeitaram, e os gentios começou a receber a mensagem através de Pedro, de Paulo e dos demais. Então, esta mensagem que chega a nós, nesse dia final, é Deus tirando um povo dentre os gentios para o seu nome. Ele não diz para o seu novo nome. Você vai entender isso. Vou ter que falar claro, como diz a Bíblia. Ele não diz tirar um povo dentre os gentios para o seu novo nome. Mas quando chega na hora do casamento, nós entendemos que o casamento é feito daquele mesmo povo, daquela mesma nação. Os judeus não podiam casar com mulheres de outras nações. Quando casaram, vocês viram que os filhos de Deus uniram com as filhas dos homens. No tempo de Noé, Deus matou todo mundo. Só deixou Noé e sua família. Por quê? Eles tinham unido com as filhas dos homens. O casamento estava errado, estava misto. E Deus então destruiu aquele povo e começou tudo de novo através daquela família de Noé. Você vai encontrar depois nos dias de Balaão, em Baal Peor, quando Balaão não conseguiu amaldiçoar a Israel, então ele levou o povo a uma festa, a um casamento. Ele não podia amaldiçoar, então vamos a uma festa. E já que é com o profeta, vamos na festa. Aí eles foram numa festa em Baal Peor. E ali, novamente, os israelitas, que eram hebreus, começaram a namorar mulheres moabitas, que não fazia parte deste povo de Deus. Era tão próximo, irmãos, porque eles eram primos. Israel e Moabe eram primos. E Deus não queria aquele casamento nem entre primos. Deus queria que eles casassem apenas com a linhagem de sangue de Abraão, e não com a linhagem de sangue de Ló, que fazia deles parentes, eles eram primos. E Deus matou naquele dia 23 mil homens. Vocês podem notar que o erro sempre é os filhos de Deus unindo com as filhas dos homens. Não é nem as filhas dos homens com os filhos de Deus. Está na Bíblia assim, os filhos de Deus unindo com as filhas dos homens. Deus mata todos por causa da união incorreta. Não podia fazer aquela união. E com Moabe, também Israel não podia casar, mesmo sendo primos. Números mostra isso, o livro de Números, você lê ali, você vai encontrar que Deus matou 23 mil homens, porque casaram com primas. Eles tomaram por mulheres, e Deus matou todos aqueles homens.
sempre foi o casamento errado que trouxe uma destruição. No último dia, Deus manda um profeta para pregar para nós casamento e divórcio, para mostrar para nós que ainda continua o mesmo Deus. E o que ele fez lá no princípio, o que ele fez no meio da Bíblia, ele está fazendo no final da Bíblia outra vez. Casamento errado vem uma destruição. O casamento errado chega ao ponto de não ter filhos santos. Isto São Paulo explicou, falando sobre isto. O casamento que é feito misto, de uma forma errada. Não é a mesma fé. Então, aquilo você não gera um verdadeiro filho para Deus. Enquanto que herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre, galardão do Senhor. Já um casamento misto, aquele de fé diversa, não pode gerar um verdadeiro filho. Vamos tomando isso daí, porque essas coisas, nós todos somos culpados. Se você notar, todos nós somos culpados. Se não fosse a graça de Deus vir através da mensagem do profeta em 1965, quando ele pregou casamento e divórcio, e mostrar para nós, para prosseguir do jeito que estava, isto quer dizer, Deus fez um pacto conosco agora, através da mensagem do profeta. Permanecer como estava, não querer consertar. Porque ele disse, se você vai consertar, você vai fazer a coisa errada. Porque você já teve um outro casamento. Não adianta querer consertar aquele casamento que você já casou errado. Por isso, o que o profeta recebeu de Deus é isso, fique como está. Graças a Deus, se você pode ficar como está, você tem um pacto com Deus agora. Daqui para frente, a sua vida é viver para Deus. É não ter agora a união errada espiritual. Você pode ter a união errada no corpo, no casamento. Mas agora, um casamento espiritual errado. Quer dizer, ao invés de eu casar com Cristo, que é a palavra do dia, eu caso com Cristo, que foi a palavra de ontem. Não está correto. O próprio Jesus mostra sobre isto. Nós temos que ter a palavra do dia. O profeta diz que o casamento é feito hoje com a mensagem da hora. Isto é o casamento, o crente com a mensagem da hora. Agora você vai ter que descobrir durante tudo isso qual é a mensagem da hora. Porque já teve tantas mensagens, e a mensagem do William Branham foi a mensagem da hora na primeira e segunda etapa. Mas na terceira etapa, primeira e segunda não é da hora mais. E se você ficar casado com aquela mensagem da primeira e segunda etapa, você não pode casar com os 7 selos. E a noiva agora, a esposa de Cristo, ela não é hebreia. Teve a noiva de Adão. Logo, a noiva hebreia, diz o profeta. E a noiva hebreia é esta que veio do Velho Testamento. É a noiva hebreia. Quando ela chega em Cristo, ela rejeitou Cristo no Calvário. Ela o crucificou. Ela não quis ele de maneira alguma. Ela quis ficar com o substituto porque eles diziam, nós temos por pai Abraão, nós cremos em Moisés. Então eles ficaram com o substituto ao invés de receber o real quando Deus mandou o real. Presta atenção, isso aqui é muito tremendo. Deus tinha o real, a real palavra, Deus feito carne, eles quiseram ficar com o sangue de bodes e de cordeiro. Agora nós temos 2000 anos para as eras da igreja. Nesse período de 2 milênios, o que a igreja fez? A igreja que recebeu a Cristo ali no Pentecoste, no ano 300, ela já errou outra vez. Essa é a noiva de Cristo. Ela caiu em Niceia, diz o profeta. E Deus tinha que ter esta noiva. Mas esta caiu em Niceia. Então você vê, antes daquele povo receber o casamento, antes de receber o esposo, eles já erram. E Deus tem que colocá-los de lado. Então, a igreja errou no ano 320 e ali Deus já deixou de lado. Para poder ter uma noiva que torna-se sua esposa, ela é noiva de Lutero, Wesley e Pentecoste. Ela é noiva. Quando chega em Branham, ela é esposa. Entende? Ela é noiva em justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, com relação aos dons
Porque o verdadeiro batismo com o Espírito Santo é a palavra feito carne no nosso meio, que foi Deus em William Branham. Amém? Então, olha para você ver como que o povo tem perdido outra vez. Eles perderam, como a noiva, ela caiu em Niceia, aí Deus começou uma outra, o profeta mostra, o Lutero, o Wesley, Pentecostes. Deus começou a formar a sua noiva outra vez. E nos dias da mensagem do Filho do Homem, eram os dias do casamento. Conforme está provando sua palavra, 236, aquela mensagem é que nos casaria. Então nós somos casados com esta palavra revelada do dia. Não houve casamento com Lutero, Wesley e Pentecostes. Dentro destas eras, houve apenas um período de conhecimento da palavra, e quando conheceram o esposo chega, e quando o esposo chega, ele chega com um novo nome. O esposo é Cristo, mas Cristo tem novo nome. Então, guardar isso. O esposo sempre é Cristo, mas chegou com o nome Jesus. Eles disseram, não, nós queremos Abraão, queremos Moisés. Mas aqui estava o esposo, com o nome hebraico naqueles dias, hebraico. Hoje, para nós, o nome Jesus é grego-latim. Mas naquele tempo, era o hebraico, quando ele chegou. E este evangelho tinha que ser semeado a todas as nações. Então, para semear a todas as nações, quando passou para o idioma do grego e também do latim, não ficou só no hebraico, passou para estes demais idiomas, que alcançaria o mundo. Nos dias de Jesus para cá, era o idioma grego, que era o mais conhecido, como hoje o inglês é tão conhecido por todos os lados. Deus tinha que vir nesse também. É o que nós temos que notar. Naqueles dias, Deus tinha que vir com o nome hebraico, porque a noiva era hebreia. E ela rejeitou o noivo. O noivo é a manifestação da palavra encarnada do dia, que era o Senhor Jesus Cristo. A noiva hebreia rejeitou. Aí Deus começou o Novo Testamento e veio ensinando que ele está tirando um povo dentre os gentios para o seu nome. Então volta a repetir. Ele não diz, tirando um povo dentre os gentios para seu novo nome, porque ele não podia dizer, porque o novo nome era o mistério. Ele não podia dizer que era para o seu novo nome, mas é para o seu nome. De toda forma, se você vê, o nome Jesus Cristo é o nome de Deus feito carne no leste, no oriente. O nome Branham é o nome de Cristo feito carne no ocidente. Não se pode negar isto. São as manifestações de Deus, e como Deus proibia o casamento com pessoas de outras nações lá no passado, e até matava. Por isso ele diz, mas Deus não mata. Mas a Bíblia também diz, eu mato, eu firo, eu faço viver. Deus mesmo, ele faz tudo. Agora, ele é o Senhor da vida, nós sabemos. Mas se você não aceita a vida, logo você recebe a morte. E é exatamente o outro lado da espada de dois gumes. De um lado ela dá vida, do outro lado você morre, porque ela mata do outro lado. Quando o eleito recebe a palavra, recebe o lado cortante da vida. Aí o eleito recebe vida. Mas quando você rejeita aquela manifestação da palavra de Deus naquele dia, você está recebendo o corte do outro lado da lâmina da palavra de dois gumes, cortando de um lado que te mata. Esse lado que mata é por causa da cegueira, da incredulidade, que a pessoa manteve-se incrédula à manifestação de Deus naquele dia, então ele é cortado com o lado da lâmina e mata. E é a espada de dois gumes. De um lado ela fere e dá vida, do outro lado ela fere e mata. Amém. Bom, eu estou falando essas coisas, está tudo aqui no terceiro selo. Você precisa ler para ver. Tem hora que, se eu parar para ler muito, talvez eu não te dou uma explicação melhor, porque o nosso tempo é curto. Então, eu estou te dizendo sobre isso. Vamos chegar ao ponto de terminar aqui este pensamento. Porque nesse dia ele tinha que ter um novo nome. Porque a noiva não é hebreia. Ele tinha que ter outro nome. E se a noiva é gentia,
se é tirado dentre os gentios um povo para o seu nome, então o próprio Cristo, nesse dia final, tinha que ter um outro nome. Eu não estou com a mensagem aqui, mas você sabe, Abraão restaurado, não só o 45, se você ler o 44, irmão Brana vai te mostrar isto, que precisa de um novo nome nesse dia final. No 44 e 45, Abraão restaurado. Então, esse novo nome que a pessoa recebe é porque faz parte da noiva gentia. E esse novo nome veio num gentio. Irmão, sempre Deus colocou seu nome. Se você vai ver Josué, é Joshua. Que nome é? Hebraico. Você vai tomar lá Josué. Deus estava usando aquele nome naquele dia. O nome de Deus era Joshua. Josué, para sol. Quem pode mandar o sol para é Deus. A natureza não obedece outro, senão Deus. Porque a natureza obedece somente seu Criador. Então, Deus estava ali com um nome hebraico também, naqueles dias. E para mostrar que era o nome de Deus, teve até que mudar o nome. Eu estou dando alguma coisa que eu falei aqui da outra vez que eu vim. Eu lembro também disso. Então, foi preciso mudar o nome dele. Ele chamava Oséias. E Oséias é salvação. E ele precisava ter o nome completo. Jeová é salvação. Iá é salvação. Então, Deus falou para Moisés que era para mudar o nome de Oséias. Aí Moisés mudou o nome de Oséias, diz: você não chamará mais Oséias, e sim Josué. Olha, era o anjo que estava na frente de Israel. Quem pecasse contra aquele anjo não tinha perdão. O profeta vem e diz nas eras da igreja que aquele anjo representa o mensageiro da última era. Para falar claro, Josué representa o William Branham. O irmão Branham está dizendo: Josué representa o mensageiro da última era. A última era foi Branham. Não adianta alguém querer chegar ali e colocar um outro homem depois de William Branham. O último mensageiro foi William Branham. O último nome redimido foi William Branham. Está tudo ali. A nossa redenção está completa e qualquer um que entra hoje tem que entrar nesse último nome que foi redimido. Você faz parte. Teve aqueles que fizeram parte do nome de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. Mas nós fazemos parte do nome de Branham. A última era da igreja, então trouxe para nós esse nome. E mesmo que todo mundo conhece como nome simples, Branham é um novo nome. É assim. Naquele tempo, quando eles conheceram com o nome Jesus, o profeta veio e disse: já havia muitos Jesuses naquele dia. Existem muitos Branas hoje. Você entra na internet, está cheio de Brana que não tem nada do Brana que Deus usou. É Deus fazendo a sua obra outra vez nesse dia, mas agora não mais dando o seu nome como ele deu para Josué, que era um hebreu. Não mais vindo em um nome que Jesus não podia ser nem hebreu nem gentil, porque ele estava para salvar judeu, gentil e samaritano. Ele não podia ter um nome que fosse apenas para aquele. Ele não podia ser, a natureza dele não podia ser um judeu ou um gentil ou um samaritano. Por isso o irmão Branham veio e disse: Jesus Cristo era Deus. Ele não era nem gentil e não era judeu, ele era Deus. Mas o nome no qual ele veio naquele dia, porque veio para os seus, São João capítulo 1, veio para o que era seus, verso 12, e os seus não receberam, os seus eram os judeus. Para ele vir para os judeus, ele tinha que vir com um nome igual ao dos judeus. Ele tinha que vir com características de um judeu, contudo não era judeu. Mas ele nasceu de gente judia. Vamos dizer, como Maria, que foi a mãe, a portadora, a casca, a qual comportou a semente que saiu dela. A semente é que era a vida. Maria era a casca apenas.
É isto que a igreja teria que perceber, que o movimento pentecostal, o irmão Brana pregou, ele é casca, mas a noiva sai de dentro do movimento pentecostal. Logo você vai enxergar, primeira e segunda etapa, foi a casca onde comportou a verdadeira esposa de Cristo. E o que você faz? Você não vai maldizer a primeira e segunda etapa? Ela foi a casca, ela comportou os eleitos do dia, que ia crer na revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Só este povo, mas estávamos dentro da casca. A casca que era a primeira e segunda etapa. Ali formou casca. As pessoas pensam, aqui é a semente. Na semente era brana. O grão de trigo caindo na terra fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Então Jesus teve que cair na terra e morrer para produzir 7 eras da igreja. Mas se o grão de trigo no último dia, brana era o grão, se você tomar a própria mensagem obra-prima e outras, você vai ver que ele fala do grão. É o grão de trigo do último dia. E se há um grão no último dia, esse grão era brana. E se brana caísse na terra, esse grão de trigo, do entardecer, caindo na terra, não morrer, ele ficaria só ele. Ficaria só brana. Mas quando ele morreu, ele produziu a esposa de Cristo. Através do quê? Através da revelação. A morte dele veio, mas já tinha revelado a palavra. Até o natural. Se não morrer, como entraria o ministério da esposa de Cristo em cena? Não podia entrar porque o mensageiro ainda estava vivo. Sempre o mensageiro parte, aí Deus manda a cegueira espiritual, a morte sempre segue. Você vai ver que a morte sempre segue. Quando o mensageiro vem, traz a mensagem de vida, é só ele morrer, a morte segue aquela mensagem. O profeta diz que uma praga cai sobre o povo. E nós já estudamos isso, a primeira praga que caiu sobre o povo da mensagem foi uma mensagem que veio dos Estados Unidos dizendo que Brana ia ressuscitar para revelar 7º selo, 7 trovões, terceira puxada, visão da tenda, novo nome. Foi a primeira praga que caiu. E caiu sobre quem? Caiu sobre o povo que seguia William Branham, que saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil e formou um grupo aqui no Brasil, dizendo que o irmão Branham ia ressuscitar para fazer essas coisas. E até hoje, eles nunca viram que isso já está tudo feito. Terceira etapa, o próprio William Branham diz, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Vamos deixar isso aqui só para as pessoas escutam, isso eles têm que procurar. A terceira etapa foi, diz o profeta, não vai ser, foi. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. E vocês que têm a mensagem, a tradução de Goiânia, é 373, 374. William Branham diz, a terceira etapa foi. Não vai ser. Os 7 trovões, irmão Branham diz, está revelado dentro dos 7 selos. Pergunta e resposta número 478. O desvelar de Deus, 273 a 278. Essa tradução de Goiânia também. Ou você toma estas coisas que você quer mais. Um novo nome que o profeta pregou está tão claro na mensagem, parado na brecha. 138 a 155. Está claro, Deus dizendo para ele que aquela montanha tinha o nome dele e era um sinal eterno. E ele soletrou para Deus, B-R-A-N-H-A-M. Ele soletrou para Deus, não foi com uma denominação, nem para alguns pastores que estavam ao lado dele. Ele soletrou para Deus, está escrito lá. O Senhor perguntou e ele respondeu. Amém? Para mim, estas coisas são profundas e precisa de eleição para a pessoa enxergar, porque está claro na Bíblia. Mas como o batismo em nome de Jesus Cristo está claro, você pode mostrar para um pentecostal e dizer, eu não creio nisso. Então você pode mostrar para crentes da mensagem da primeira e segunda etapa, você pode mostrar para eles o novo nome que Deus mostrou, que era um sinal eterno. E lá atrás o sinal eterno era uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Eis que te dou um sinal eterno. A virgem ia conceber e dar luz um filho. Era um sinal, mas o seu nome será Jesus. Agora, no final, a coisa mudou. Deus perguntou para ele, quantos picos tem aquele monte? Ele disse, tem 7. Quantas letras tem seu nome? E ele então soletrou para Deus, B-R-A-N-H-A-M. Amém.
Isso daí você encontra também no Abraão restaurado 44, 45, que o profeta diz. Então, eu tenho que repetir tudo isso aqui novamente para poder concluir esse pensamento da noiva hebreia e da noiva gentia. Quando Deus veio para a noiva hebreia, ele veio com um nome hebreu. Quando ele vem para a noiva gentia, ele vem com um nome gentil. Alguém, mas como pode dois deuses? É o mesmo Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega. Alfa, ele estava em Jesus. Ômega, ele estava em Brana. É o mesmo. Cristo é o mesmo. Só muda o homem. Só muda a sua manifestação. Deus em morte. Ele troca de máscara, diz o profeta. Deus só trocou de máscara. Você conheceu ele 7 eras da igreja com a máscara de Jesus, o Filho de Deus. No último dia, você tem que conhecê-lo nesse dia final. Aquela máscara foi tirada e foi posta a máscara de Brana. Deus fez isso. Pôs esta máscara nesse dia final para cumprir São Lucas 17, 20 a 30, para cumprir São Lucas que mostra aqueles dias. Quando viesse o Filho do Homem, haveria fé na terra, capítulo 18 de São Lucas, ele também fala sobre isso. Ele tinha que pôr uma outra máscara. Então ele pôs, que máscara que ele pôs? Ele não veio no judeu agora, ele veio no gentil. Por quê? Porque a noiva, a esposa, é gentia. E Deus, obrigatoriamente, por sua palavra, se ele não perdoou os anteriores porque casaram de uma forma errada, Deus também não casaria de uma forma errada. Porque Deus matou os outros, como que ele poderia casar de uma maneira errada? Agora, isto chega mais ao profundo. No tempo do casamento, se a noiva é gentia, o nome de Deus é gentil. Isso é claro. Por isso é novo nome. É tempo do casamento. O profeta diz que o casamento foi feito pelo ministério do Filho do Homem. Provando sua palavra, 236. E que não vamos para o céu para as bodas, mas vamos para a festa. As bodas já aconteceu na terra. O profeta diz, ela já está casada. Amém. Amém. Agora, note bem, a noiva hebreia rejeitou a Cristo em Jesus. A noiva gentia rejeitou a Cristo em Brana. É isso que tem que ver. É simples a coisa. Mas a noiva de Adão, ela adulterou contra Adão, porque ela deu ouvido à interpretação da serpente. E ela, então, acabou caindo. E Deus teve que dar substitutos para a igreja, tipificada em Eva. Aí deu sangue de bode, sangue de cordeiro, até que viesse o seu verdadeiro sangue. E quando veio o seu verdadeiro sangue, a noiva hebreia ficou agarrada no substituto. Agora, irmãos, o substituto de 7 eras da igreja, a noiva gentia também está agarrada. E Deus já mudou de nome. E ele já trouxe agora a redenção. Ele mostra tão claro isso através da palavra feito carne no nosso meio. 238, a festa das trombetas. Ele diz que é assim que ele está redimindo agora. É com a palavra feito carne em nosso meio. Isto foi Deus em carne em William Branham. Mas a noiva gentia rejeitou quando isto aconteceu. Porque Deus estava num homem muito simples. E agora, para começar, Deus estava com outro nome. Por que William Branham veio pregando sobre isso? Por que ele prega Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, e expõe aquela tão grande verdade? A noiva gentia. E por que temes você então, ele diz? Por que temes você então? Um gentil levará o seu nome. Por quê? Porque a noiva é gentia. E Cristo tem que vir manifestado num gentil. Desta feita, Cristo não veio manifestado num judeu. Ele veio manifestado num gentil. Lá no Velho Testamento ele manifestou em Josué. Ele fez parar o sol, porque era judeu. Mas aqui no Novo Testamento, quando ele vem para o casamento e a noiva é gentia, ele vem em Brana e diz, haja esquilo. E houve esquilo. É o mesmo Deus. Simplesmente mudou o homem. Deus põe outra máscara. Deus pôs a máscara de Brana para fazer estas coisas. Então aqui está, tem alguns parágrafos que eu poderia deixar do terceiro selo,
parágrafo 68, isto é da tradução, a primeira tradução de Goiânia, viu? Se você quer procurar. Também trocou os seus direitos de virtude a Satanás, falando de Eva. Como vemos na abertura destes selos, que foi Satanás e ainda é. E a Bíblia diz que é a mera semente de Satanás. E como Eva trocou seus direitos virtuosos e os entregou a Satanás ali no jardim do Éden, assim também a igreja, a noiva de Cristo, fez o mesmo em Roma, quando trocou a Bíblia por dogmas e arrazoamento. Vê você como uma tipifica a outra. Ele já estava falando isso daqui da noiva do Velho Testamento e da noiva de Cristo, que trocou também a palavra por dogmas no tempo de Niceia. Agora não parou nisso. Esta outra vez que a noiva trocaria sua virtude era no tempo do irmão Branham. Quando veio William Branham curando enfermos, expulsando demônio, reunindo milhares de pessoas ao seu redor, a noiva daquele dia estava tudo com ele. Glória a Deus. Maravilhoso. É maravilhoso. Como Jesus, quando veio, todo mundo com ele. Glória a Deus. Isso daí é bom. É o Jesus de Nazaré. Mas quando ele deu uma parada e profetizou: aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tem vida em si mesmo, foi a destruição. Porque eles não eram eleitos para aquele ministério. Eles deixaram Jesus e foram embora. E você vai ver que eram 70 ministros. Isso está provando que em todas as épocas que Deus manifesta em carne, quem vai embora primeiro são os ministros. Porque são eles os que fermentam o povo. Eles são o fermento da massa. E fermento é símbolo do pecado. E os pregadores são os primeiros pacotes de fermento que tira para fazer o pão gordo das denominações e dentro da própria mensagem. Aí você vê uma igreja cheia, é cheia de fermento do próprio pregador, do próprio ministro. Eles não podem receber a palavra como ela é. Então, eles estão se crescendo através do fermento. Vamos mais um pouquinho aqui, tenham paciência comigo. Está um pouquinho quente, né? A noiva de Cristo, a noiva pentecostal, vendeu sua virtude ali em Niceia, tal como Eva vendeu sua virtude a Satanás no jardim do Éden. E nós temos que ver a mesma coisa tem acontecido aqui no nosso tempo. A igreja, aquela que chamava-se noiva de Cristo, irmãos, a noiva de Cristo era exatamente da primeira e segunda etapa. Esta era a noiva. Mas a hora que Deus manifestou em William Branham para revelar os 7 selos, eles não sabem nada disso. Se você fala sobre selos, sobre trovões, sobre novo nome, sobre os trovões que foram revelados, a terceira puxada que já aconteceu, você fala da visão da tenda, que foi o que aconteceu dentro do quartinho, quando o irmão Branham parou a semana toda para meditar sobre os selos. Ali era o quartinho. Ali era o quartinho da visão da tenda. Era trazendo cura divina, e a cura era espiritual. Era fazendo paralíticos andar. E paralítico era a vida espiritual. E até o irmão Branham, muito tempo, ficou pensando que deveria cumprir aquilo através de uma tenda, e ele queria alugar uma tenda para colocar numa fazenda e logo fazer esse trabalho. Aí chegou, quando ele pregou os ungidos dos últimos dias, ele diz: a terceira etapa foi. Isso quer dizer, quando ele falou da terceira etapa no 7º selo, você vai ver que ele diz que a terceira etapa está dentro da visão da tenda. A visão da tenda dentro da terceira etapa, melhor. Quando ele falou a visão da tenda estava dentro da terceira etapa. Quando ele diz que a terceira etapa foi, você tem que saber que a visão da tenda foi também. Foi o quê? Já foi revelado. Já foi cumprida. Mas as pessoas não podiam ver isso porque até hoje elas não veem o 7º selo revelado. Isso é gente que andou com o profeta, é gente que vem aqui no Brasil, é gente que está pregando estas coisas por todo lado e dizendo que os 7 trovões não foi revelado. E que é uma revelação futura, quando tudo isso já está no passado. Preste atenção, mais uma coisa que eu quero tirar aqui. O 73, no 72, finalzinho do 72 do terceiro selo,
ele vai mostrando o que a igreja fez. Ele diz: ela aceitou os credos mentirosos feitos pelo homem, e quando fez isso, ela se converteu numa prostituta para Deus. É só você aceitar credos feitos pelo homem. Agora eu te pergunto, você tem coragem? Você que me ouve através da internet também, você que ouve este DVD, este CD, este VCD, este MP3, você tem coragem de falar que ele saiu do trono? É uma mensagem do diabo? Você tem coragem de falar isso? Isso prova que você não é de Deus. Foi Branham que pregou isso. Foi Branham que pregou. Olha o primeiro selo 24, está tão claro. O 74, 78, o primeiro selo, está tão claro. O intervalo 29 e 30 está tão claro. Ele diz que não podia revelar os selos sem que a era terminasse, sem que o cordeiro deixasse o trono. Não é dogma. Isso aqui não é dogma. Vamos provar isso aqui claramente. Ela aceitou os credos mentirosos feitos pelo homem. Vamos dizer, ele saiu do trono, um novo nome, o sétimo selo revelado, 7 trovões revelados. Você tem coragem de dizer que é credos mentirosos? Não, isso é a palavra viva. Isso é palavra viva. E quando as pessoas rejeitam a palavra viva, o que acontece? Ela se converteu numa prostituta para Deus. Então, a prostituta para Deus já não é mais a igreja católica. É a igreja da mensagem do profeta, na primeira e segunda etapa, que rejeita a revelação dos selos, o novo nome. Rejeita que o último eleito entrou, quando o último é o próprio mensageiro. Ele é o último mensageiro. Ele é o último selo, ele é o último trovão, ele é o último anjo. E o último está mostrando que já entrou e nós estamos ligados no último que entrou. Agora, se você não crer, você é a prostituta desse dia. Oh, mas nós somos aqueles que pregamos a mensagem primeiro no Brasil. Eu também sou quase igual a vocês. Eu sou de 72 para 73. Eu estava pregando esta mensagem também, mas nunca enxerguei isto, porque nunca tiveram um ministério desse no Brasil para mostrar. Nem no Brasil, nem veio da América, nem da África, de lugar nenhum veio um ministério para mostrar para nós que tudo já estava revelado. Sempre vieram mostrando que a coisa estava revelando em parte. Mas não, agora nós vimos na própria mensagem. Nós não precisamos da África para revelar isso para nós. Nós não precisamos dos Estados Unidos para revelar isso para nós. Nós não precisamos do Canadá. Não é ser orgulhoso, não. Nós não precisamos, porque toda a vida eles vêm no Brasil e nunca revelou nada. Nós não precisamos deles para revelar estas coisas para nós. Isso daqui já foi revelado através do profeta. O que nós precisávamos era só ter olhos espirituais para ler a mensagem e enxergar que Deus já fez aquilo. Amém. Ainda que vocês fiquem com sono, vai vencendo o sono. Só eu que não durmo aqui. Agora, ela converteu numa prostituta. Por quê? Porque ela colocou o credo dos homens no lugar da palavra. E qual é o credo dos homens? Olha, Apocalipse 10, 7 diz que o sétimo anjo ia revelar o mistério. Isso é palavra. Agora, quando você diz que o sétimo anjo não revelou todo o mistério, você tem credo. Aí você faz parte da prostituta. A prostituta converteu numa prostituta para Deus. Quando Deus olha para o povo que não crê na revelação dos 7 trovões, que ele próprio desceu como cabeça e abriu o livro e deu para o sétimo anjo tudo isso revelado, e nós chegamos e dizemos que aquilo não foi revelado, Deus olha para nós, somos uma prostituta para ele. E você não é a minha esposa. A minha esposa crê na minha palavra, minha esposa crê no que eu fiz, minha esposa crê na minha manifestação, minha esposa me viu quando eu estava em carne em brana. Isto é a esposa que vê. Se vocês notam, a esposa natural, como a irmã Meda, que foi uma grande esposa, o irmão Branham disse que não havia mulher igual a ela. Uma mulher que era uma verdadeira esposa, mas ela não viu Deus em brana, o quanto precisava de ver. Bateu a porta, ficou enraivecida contra Branham e Deus não gostou daquilo. Você pensa que Deus não gostou da irmã Meda, que Deus vai gostar da primeira e segunda etapa, quando diz que William Branham não revelou o sétimo selo, não cumpriu a terceira puxada, não revelou a visão da tenda, o novo nome? Você acha que Deus vai tratar bem você? Olha, você tem um tumor, e o problema é que nem curado vai ser. A irmã Meda ainda foi curada. Que a única cura é a palavra.
Mas as pessoas não querem a palavra. Elas continuam inchadas na primeira e segunda etapa, estão inchadas sem a revelação. Percebem que suas mensagens não têm valia, não têm poder, porque Deus já saiu dela. Os pentecostais deveriam ter percebido isso há 50 anos atrás, quando Deus saiu do movimento pentecostal. Em 1957, o profeta diz: a igreja, os pentecostais sofreram seu último avivamento e morreu. Eles não perceberam e estão fazendo barulho até hoje. O povo da mensagem não percebe que Deus já saiu do movimento da primeira e segunda etapa no Brasil, que foi um avivamento por todo o Brasil, foi maravilhoso. Eu sofri esse avivamento, foi gostoso, mas Deus já saiu dele e está na terceira puxada com a sua esposa hoje, revelando estas verdades a um povo no qual pode conhecer a manifestação de Deus em carne e que o nome de Deus está num homem gentil. Você quer ver quando as pessoas dizem: olha, eu estou casado com Jesus Cristo. Você está casado com Ele. Mas através de qual ministério? Não, só Jesus Cristo. Então esse é um povo pentecostal. Eles não creem no profeta do dia. Você toma o povo da mensagem e eles vão pregar hoje a mesma coisa, porque eles têm medo do novo nome. O que o profeta veio revelar, eles têm medo. O povo não deveria temer o nome gentil. E o irmão Brana diz: por que você teme? É o parágrafo 100, Jeová Jirê, terceira parte. Por que teme? Então, um gentil levará o seu nome. Por que eles não pregam isso para o povo? São parágrafos feitos para nós só. Qual gentil que levou o nome de Deus? E você tem que ver que ele mostrou que o nome de Deus nesse dia final seria através do HAM, porque estava mostrando parte do nome de Deus. Tenho falado sobre isso? O HIM, o nome de Deus. Eu te dou parte do meu nome, é HAM. Não foi HIM, te dou parte do meu nome, porque o HIM estava dentro do HAM. O HIM é o Senhor Jeová. Estava dentro do HAM, Brana. Se você quer ver o HIM, olha no HAM. Eles falam: vocês é doido. Se você quiser ver, não se vê o HIM sem olhar no HAM. Isso é o que o irmão Brana mostra. HIM é o nome do Senhor, mas ele deu parte do seu nome a Abraão. Então ele chamou HAM. Aí está HAM. Ele não disse Brana. Ele não podia falar Brana. Era o ministério do dia. Não diga a ninguém. Essa é a terceira puxada. Não conte para ninguém dos Estados Unidos. Não diga o que é a terceira puxada para eles. Deixa eles quietos. Só pregue. Mas não chama ninguém em particular e diga: isso é a terceira puxada. Graças a Deus. Deus não falou, mas está revelado na palavra. Amém? Logo para me encerrar, o irmão Brana mostra Apocalipse capítulo 17. Diz que João foi levado no Espírito e viu uma grande prostituta sentada sobre muitas águas. E águas quer dizer gente, povos. E ela estava sentada sobre muitas águas. Lemos tudo isso ontem à noite e falamos dos 7 montes e as coisas que ela tem feito e como tem dado ao mundo a imundície de sua fornicação. Ou você tem o 7 do diabo, ou você tem o 7 de Deus. Porque a igreja também, que diz que ela é a esposa de Cristo, ela está sentada sobre 7 montes. A igreja, ela diz ser a igreja de Cristo, está sentada sobre 7 montes, a igreja católica, sobre 7 montes. Ela está construída ali sobre 7 montes. Mas a igreja verdadeira, a esposa de Cristo, também está sobre 7 montes. Quantos picos tem aquela montanha, Brana? Tem 7. Aí a igreja está edificada sobre 7 montes também. Aqui eu te dou um sinal eterno. Ali está a igreja, tanto a igreja do diabo está em 7 montes, como a igreja de Deus está em 7 montes. Agora a igreja do diabo está cometendo fornicações com o mundo e a igreja de Deus está cometendo relações espirituais com Deus, com a palavra, com a revelação do dia. Amém.
Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por este momento de podermos ouvir Sua palavra. E eu creio, Senhor, este povo não está ouvindo a minha voz, mas a palavra. A palavra é a voz de Deus. O Senhor apenas tem que tomar cordas vocais de homens nesta terra, mas a palavra é o Senhor. E o Senhor mesmo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a voz é a palavra. Onde houver uma ovelha do Senhor nesse instante, por toda parte, neste Brasil, em qualquer país vizinho, que eles possam dar ouvido a esta voz. São ovelhas, ouve a voz de Deus, manifestada num corpo de carne, como manifestou num corpo chamado William Branham nesse dia final, para provar para nós que Deus estava em carne nesse tempo final, quando Ele estava escolhendo a sua noiva, e a sua noiva é gentia, como a noiva de José lá no Egito foi uma noiva gentia. Assim também a noiva de Jesus Cristo é uma noiva gentia, e por isso, nesse dia final, ela recebe o noivo com um novo nome, Jesus Cristo com o nome de Branham. Como a igreja naquele dia recebeu José com um novo nome. Ele chamava José entre os hebreus, mas no Egito, entre Faraó, ele recebeu o outro nome, Zafenate Paneá, e ali casou com a Asenate. Por isso, nós recebemos um novo nome, HM, e temos casado nesse dia final com a revelação dada a William Branham. Somos casados com esta mensagem. Não estamos namorando, somos casados. Estamos nos preparando para a ceia do Cordeiro. Iremos para a ceia, porque as bodas já aconteceu. Nós já cremos, nós aceitamos o nome do noivo Jesus Cristo. E quando Ele veio nesse dia final, diz o seu profeta, é Jesus Cristo que descerá do céu em carne humana entre nós. Provando Sua palavra 236. E nós temos visto, Senhor, Jesus Cristo desceu do céu em carne humana, mas quando pisou na terra, Ele chamava Branham. Ele desceu do céu como anjo forte, mas quando pisou na terra, Ele era o William Branham. Estamos agradecidos por isso, pela Sua presença, pela Sua revelação, por fazermos parte hoje desta noiva gentia. A noiva hebreia não te reconheceu, ela ficou firme nos substitutos. A noiva gentia se agarrou também no substituto das eras e não pôde receber a revelação dos selos quando o Senhor se encarnou, desceu do céu e se manifestou em carne no seu mensageiro, no sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas nós podemos ver essa manifestação, esta encarnação, como o Senhor mesmo falou através do seu profeta. Você notou quando este sétimo anjo estava descendo do céu com as asas abertas e se materializando? Deus, obrigado por estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.